E aí, pessoal, beleza? Olha só, no capítulo de hoje nós vamos estudar a cinética química. Como o nome já diz, é o capítulo da fisicoquímica que estuda a velocidade das reações, tá bom? Nesse capítulo nós vamos calcular a velocidade das reações, nós vamos entender por que certas reações são rápidas, outras são lentas, como torná-las mais rápidas ou mais lentas, tá bom? Então é o seguinte, nós vamos começar o capítulo não ainda com a parte conceitual da cinética química. Nós vamos fazer um cálculo de velocidade média da reação. Tá? O cálculo da velocidade média da reação, você pode usar a física para começar a dizer que entende bem isso aqui, tá bom? Mas tem um pouquinho de química, tem um pouquinho de estequiometria e a gente vai rapidamente entender. O que é a velocidade média na física? Como é que você calcula a velocidade média? É o ΔS sobre o ΔT, ou seja, é o espaço percorrido num determinado intervalo de tempo. Não é assim? É mais ou menos a mesma coisa. Só que na química, o espaço percorrido, que a gente se refere, na verdade, o espaço percorrido vai ser a quantidade de reagente gasto, consumido, ou a quantidade de produto formado num determinado intervalo de tempo, tá certo? Então, na química, a velocidade média de uma reação vai ser ΔN sobre ΔT. N eu fiz uma referência a número de mols, mas pode ser em massa, em volume, de qualquer jeito, tá? Esse delta faz a variação do quanto foi gasto ou produzido num determinado intervalo de tempo. Vamos começar o capítulo por aí, porque você já tem um bom V0, vamos dizer assim. Você já conhece a expressão da velocidade média da física. É só adaptar, tirar o ΔS, porque o espaço percorrido de uma reação química é o quanto foi gasto ou produzido, tá bom? Então, olha só, eu coloquei aqui uma questão que a gente vai fazer alguns itens aqui dessa questão. O item A já está aqui, depois a gente coloca outros itens até que você acompanhe bem, tá? Dá uma olhada comigo aqui, eu vou ler a questão. Diz assim: a cinética da reação, deu lá a reação, aliás, até não está nem bem balanceada, dá uma olhada aí, vê se ela está balanceada agora. A cinética da reação, que é a síntese da amônia, foi estudada na tabela abaixo. Observa a tabela para você entender o estudo cinético aqui. A cinética dessa reação foi estudada em função do consumo do N2. Do consumo por quê? Porque o N2 é reagente, tá certo? Em função do tempo, esse é o estudo cinético. Observa que no tempo T0 eu tinha 8 mol de N2. Passados 10 minutos de reação, eu passo a ter 5 mol de N2. Está fácil isso? Claro, o N2 é o reagente, ele está sendo gasto, consumido em função do tempo. Passados mais 10 minutos, eu passo a ter 3. Passados mais 10 minutos, eu passo a ter 2. Então, isso é um estudo cinético. É o consumo de um reagente em função do tempo. Aí, beleza. Aí eu venho assim, ó, determine, letra A velocidade média de consumo do N2 em mol por minuto nos 10 primeiros minutos de reação. Pessoal, essa letra A, esse item A, eu coloquei de propósito porque ele não tem química. Esse item A é física, é aplicação dessa formulinha que você já conhece, que a gente está aplicando na química. Por quê que eu estou dizendo isso? Dá uma olhada. Ele pede a velocidade média de consumo do N2 e a nossa tabela estuda a velocidade em função do N2. Outra, eu peço a velocidade em mol por minuto e a nossa tabela trabalha o consumo do N2 em mol por minuto. Então, essa questão não tem absolutamente nada de química, ela é uma questão só de aplicação da fórmula da velocidade média. Mas é assim, vamos começar devagar. Vamos lá. Então, ele pede a velocidade média do consumo do N2. Me ajuda, por favor. A velocidade média do consumo do N2, em que intervalo de tempo que ele quer? Nos 10 primeiros minutos de reação. Vamos lá. Nos 10 primeiros minutos, eu estou com esse intervalo aqui. Vê se é, pessoal. Esse é o intervalo. Esse é o consumo. Quanto foi consumido do nitrogênio nesse intervalo de tempo? Cuidado que na física a gente usa o delta como situação final menos situação inicial. Se for assim, vai ficar 5, que é o que tem do nitrogênio após os 10 primeiros minutos,
menos 8, que é o que tinha no início. Toma cuidado, porque a gente vai ter a sensação de que isso aqui vai dar negativo. Então, na química, pessoal, esse ΔN é em módulo, tá bom? Não existe velocidade negativa na química, tá bom? Então, faz só variação mesmo, não se preocupe não. Sobre o ΔT, em que intervalo de tempo? De 10 a 0, ou seja, nos 10 primeiros minutos de reação. Tá tranquilo? Então, vamos lá. A velocidade média do consumo do N2 nos 10 primeiros minutos vai ser 3 divididos por 10, ou seja, a resposta então vai ser 0,3, me dá a unidade, pessoal? Mol por minuto. Olha só, então você pode perceber que não há química aqui, é um cálculo de velocidade média, uma intenção de física. Isso foi só para começar, tá bom? Vamos continuar.